Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Eu quero hoje conversar um pouquinho com você, um devocional, a gente falar algo aqui que eu acho que é relevante, importante, é sobre a nossa casa, sobre como essa casa está edificada e como ela é construída, né? Na verdade, edificada e construída é a mesma coisa. Mas eu quero ler o que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Claro que aqui depois nós vamos falar e Jesus vai trazer uma relação também daquele que constrói a casa sobre areia. Estou falando sobre a casa sobre areia, vamos falar dessa casa da areia do que da casa da rocha. A casa que é construída sobre a rocha, furar uma rocha, preparar esse terreno que é pedregulho, é muito difícil. É difícil. Mas o que é mais fácil? Cavar a areia. Mas cavar a areia é muito fácil, então, mas ela não dá sustentação. Então, às vezes, amados, a metáfora de Jesus, a maneira, a parábola de Jesus, o que Jesus usa para fazer uma comparação entre uma casa que é construída sobre a rocha, uma casa que é construída sobre a areia. Se você já sabe que a casa sobre a areia, ela não se sustenta, qualquer ímpeto ou qualquer ação que se bater nessa casa, ela cai, a rocha não cai. Então era lógico, normal, em que todo mundo construísse sobre a rocha. Mas as pessoas constroem casa em cima de morro, constrói descendo morro, constrói na areia, constrói na beira da praia, constrói em lugar onde dá furacão, constrói na beira de vulcão. Então, às vezes, a gente vê direto, o tempo todo no noticiário. Não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. A gente vê gente morrendo, que foi soterrado, que teve enchente, que veio o terremoto, que veio o furacão, que destruiu a casa e que... Às vezes eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa não sabia que esse lugar não era o lugar mais apropriado para se edificar uma casa. Mas é porque tem só aquele lugar, que só tem aquele... Não é possível em que se constrói uma casa num lugar onde sabe que vai ter problema. Claro, agora eu estou falando de casa construída sobre rocha, sobre areia, sobre beira de rio, sobre beira de praia ou em montanhas e tudo. Mas aqui o que Jesus está dizendo, amados, não é engenharia. Não estamos falando de engenharia. É só usar o recurso da engenharia para dizer: ei, essa casa vai cair. Isso não vai sustentar, porque vem um momento difícil, os intempéries da vida, que vem as dificuldades, e aquela casa vai ruir, vai cair. Mas assim é a prática do dia a dia, a família, como você está construindo com a família, são concessões. Eu já estive falando aqui de um momento em que eu não sei se eu fui ensinado pelo meu pai, pela minha mãe, de devolver o centavo do pão. Se em algum momento, quando criancinha, ele me ensinou aquilo e me disse: assim que faz. Não lembro de ter sido ensinado, tá? Mas vamos pensar que ele ensinou e assim foi a minha vida. Eu fui entendendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Assim eu conduzi os meus filhos. Hoje os meus netos é uma coisa assim,
Criança, ela é louca por questões de beber refrigerante, de comer açúcar, de sorvete. E a minha filha ensinou os meus netos a não beberem refrigerante. E diz para eles que faz mal. Refrigerante não é saudável. Pode ser gostoso, mas não é saudável. E hoje, se você chegar para os meus netos, que um tem 14, o outro tem 12 e o outro tem 10. Para qualquer um dos três, se você chegar para eles e falar assim, toma um refrigerante, é Guaraná, é Coca-Cola, seja lá qual for o refrigerante, eles falam assim, não, obrigado. Isso é gostoso, mas eu não posso beber, eu não quero beber, não faz bem. Só não vou dar isso para você. Eles não sabem, não sei se já experimentaram, viu o gosto, e se viu o gosto hoje, mas eles sabem que a mãe ensinou que não era para eles beberem. Então é assim, a educação, a maneira como ensina os teus filhos. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais desviará dele. O caminho é qualquer um, não é? Aqui a Bíblia não está falando no caminho de Deus, no caminho da igreja. Está dizendo o caminho que você ensinar, ela vai seguir aquele caminho. Você vai deixando aquilo que é novinho, pode ser consertado, corrigido, e você deixa no caminho certo. Mas se você deixa entortar, e vai entortando, e quando você vê que aquilo já está consolidado, está grosso, a árvore não se endireita quando ela está velha, mas é quando se está galinho. Então as crianças são assim, você ensina o caminho. Aqui a palavra de Deus disse que a sua casa construída sobre a rocha, são casas que não vão ser destruídas com facilidades. Pode vir o amigo, pode vir os meus filhos, meu filho principalmente. Eu pegava no pé dele demais, principalmente quando ele me dizia que a culpa foi do primo. Ah, foi meu primo, foi minha irmã, foi meu colega, foi influência. A influência não pode ser negativa. Ele precisa de saber o como ser influenciado. E é quem está influenciando, por mal ou por bem. Se é por mal, ele tem que saber que é por mal. Essa influência ele não deve receber. E ele deve assumir qualquer coisa que ele fizer. Então isso foi ensinado. A gente ensina a nossa casa, a gente coloca a nossa casa da maneira como ela precisa de estar. É construir uma casa na rocha, é na presença de Deus, é em oração, é no jejum, é de joelho dobrado, é você orando com seu cônjuge, é orando com seus filhos, mostrando e dando a ele testemunho de que a igreja é o caminho do Senhor e que a igreja é agradável. Muitas pessoas chegam em casa e reclamam da igreja, reclamam do pastor, fala mal da igreja, fala mal. E vocês querem que os filhos de vocês sigam o caminho da igreja? Hoje um grande número de desviados são filhos de pastores, são filhos de crente, porque o mau testemunho dentro de casa foi visível, terrível. Pais que não amaram a igreja, que falaram mal da liderança, que falaram mal dos pastores e que viu e mostrou para os filhos que aquilo era desagradável e que era ruim. Você quer que o seu filho siga isso? Não, eles vão seguir às vezes a influência do amigo que diz que a droga era boa, que a bebida era droga, que a prostituição era boa. Aí ele entra naquele mundo de pecado. O pecado realmente é agradável, o refrigerante é gostoso, mas não é porque é gostoso que faz bem. Então é isso que a gente ensina. A casa tem que ser erguida na rocha. A sua casa precisa ser firme em Deus, precisa ser firme na presença do Senhor. Entenda isso. Dá tempo, em nome de Jesus. Tomara que dê tempo de você fazer algo e construir a tua casa. Talvez tenha alguns cômodozinhos aí na areia, mas vai transferindo, mudando e consertando. Tenha esse discernimento, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, que a bondade e a graça do Senhor seja com eles. Fortalece, ó Deus, cuida dessa casa. Abençoa, Senhor, essa família. Em teu nome, em nome do teu Filho e teu Santo Espírito. Amém. Amém. Que Deus abençoe.
Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que ele continue falando com você e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212. Nós passaremos todas as informações para você e se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!